que eu vim fazer? Isso, hoje a gente vai falar de amnésia. Existe uma condição que é muito perturbadora, ela causa uma aflição muito grande, mas que é absolutamente benigna, assim, de forma geral, não traz nenhuma consequência, que se chama amnésia global transitória. O nome explica, né? Amnésia, então o sujeito perde a memória, ele não consegue lembrar das coisas. Global, o sujeito esquece tudo. É uma amnésia que deixa a pessoa realmente desligada, desconectada do antes e do depois. Mas transitória. É uma coisa passageira, uma coisa que dura alguns minutos, de minutos a horas, e depois passa sem deixar sequelas. O negócio é que é muito perturbador, é muito assustador, porque a amnésia que acontece nesse caso, ela é tanto retrógrada quanto anterógrada. O que é isso, Daniel? A amnésia retrógrada é aquela que o sujeito esquece o que estava acontecendo antes. O que eu estava fazendo aqui mesmo? Da onde que eu vim? Como que eu vim parar aqui? Onde que a gente estava? O que a gente estava fazendo? Ele esquece do anterior, né? Por isso que é retrógrada. E a amnésia anterógrada é para frente, né? Ante. E aí o sujeito não consegue gravar as coisas que acontecem a partir daquele momento. Então as coisas vão acontecendo, os eventos vão se sucedendo e parece que não entram na memória do sujeito, ele não consegue gravar, então ele fica bem desconectado, bem perdido, e é muito comum você ouvir as pessoas dizendo: não, mas espera um pouco, mas o que a gente estava fazendo? Onde que eu estava? Como que eu cheguei até aqui? Por que a gente está aqui? A gente já comeu? A gente vai comer? Sabe, a pessoa fica realmente desorientada, só que todas as outras funções cerebrais da pessoa estão preservadas. A pessoa sabe quem ela é, a pessoa sabe o nome dela, a pessoa sabe quem é você, quem são as pessoas ao redor. Ela não fica assim: quem sou eu, quem é você, e etc. Ela sabe, por exemplo, que é a casa dela, ou que é, enfim, hotel, onde ela estiver, ela sabe que lugar, ela sabe reconhecer aquele lugar, se é um lugar conhecido, obviamente, mas ela não lembra como ela chegou até ali, ela não lembra por que ela está ali ou onde ela estava imediatamente antes, mas ela sabe reconhecer as coisas, tem a linguagem preservada, tem o raciocínio lógico, matemático, toda a função mental dela está preservada, exceto por esse bug, por essa falha que acontece na memória. Esse problema, ele acontece quase sempre, vai na maioria absoluta, aí, mais de 75% das vezes, em pessoas de meia idade ou idosas. É muito raro acontecer antes dos 40 anos, isso começa a acontecer a partir dos 50 e vai ficando mais comum. E como acontece em pessoas mais velhas, muitas vezes pode dar a impressão ou sinal de que a pessoa está tendo um AVC, está tendo um derrame, né, como se diz, ou está apresentando sinais de uma outra doença neurológica, e nem sempre você vai ter a possibilidade de fazer um diagnóstico diferencial. Então, a gente sempre diz, né, na dúvida, é melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa e não procurar. Então a pessoa teve ali um ataque na sua frente, a pessoa está confusa e etc. Eventualmente vale a pena fazer uma avaliação médica, ver o que está acontecendo. Eventualmente o neurologista vai pedir exames de imagem, ressonância, tomografia e etc. para ter certeza que não está acontecendo nada. Às vezes não chega a tanto. Porque às vezes quando a pessoa chega no médico, aquele episódio já passou, ela não tem absolutamente nenhum sinal neurológico, nenhum resquício, nenhuma sequela e etc. A memória volta depois, aí ela lembra: putz, eu lembro que eu estava preparando o jantar e no meio da preparação do jantar teve esse apagão e aí não lembro de nada até depois do jantar. E aí depois lembrei, e às vezes até lembra que tinha tido esse episódio de confusão. Não é um fator de risco para outras doenças, né? Se é só a amnésia global transitória mesmo, se não é sinal de AVC, se não é sinal de outro problema neurológico, ter apresentado um episódio de amnésia global transitória não aumenta o risco de a pessoa ter AVC, não aumenta o risco de a pessoa ter epilepsia ou ter qualquer outro problema.
Parece que existe alguma associação com enxaqueca, então um fator de risco para a amnésia global transitória é a pessoa ter enxaqueca, só que obviamente tem muita gente que tem enxaqueca e a maioria das pessoas que tem esse problema não tem também amnésia global transitória. Na verdade verdadeira, a gente não sabe a causa. Uma das estruturas mais refinadas e sofisticadas do cérebro, que é o hipocampo, relacionado à aquisição de memórias, à gravação, né, de informações e transformação em memórias, ela tem um funcionamento de fato muito delicado. E do nada, realmente, ele pode dar essas tropeçadas e a pessoa ficar sem memórias por um período. Isso acontece, às vezes, quando o sujeito bebe muito, né? A pessoa que se embriaga, o álcool pode inibir várias funções neurológicas e uma das funções sensíveis ao álcool é a função do próprio hipocampo, e aí a pessoa fica com aquele apagão. Né? E você fala no dia seguinte, meu, você não lembra que você subiu na mesa, que você fingiu que estava fazendo um striptease, e a pessoa fala, não me fala isso, eu não lembro de nada, e etc. Às vezes nem é verdade, você está só trolando a pessoa, mas às vezes acontece e a pessoa não lembra mesmo, porque quando o hipocampo fica inibido pelo álcool, ele não consegue registrar novas memórias. Normalmente, no álcool ou intoxicação por substâncias, é anterógrada só. A pessoa lembra o que ela estava fazendo até determinado momento, daquele momento para frente ela tem um apagão e depois ela começa a lembrar, que é o efeito do álcool diminuindo, o hipocampo voltando a formar as memórias e num intervalo curto ali de tempo, ela já recupera as memórias. Não, eu lembro depois, a gente vindo para casa e etc. Mas o momento ali do ápice da intoxicação alcoólica, ela não lembra porque realmente as memórias não se formaram ou se formaram de uma maneira muito frágil, assim, imperfeita e etc. E a pessoa não consegue pintar aquele quadro. Mas, hoje falando sobre especificamente a amnésia global transitória, eu acho que é relevante a gente conversar sobre ela porque é uma situação muito aflitiva. Quem está ao lado da pessoa fica aflito porque vê ela perturbada, ela ansiosa, como é que eu tô aqui, o que eu vim fazer aqui, como é que eu vim parar aqui, etc. A pessoa fica ansiosa e quem está em volta também fica ansioso, tentando entender o que está acontecendo, etc. Vale uma avaliação médica para ver se não é nada mais grave, mas na maioria dos casos isso passa em alguns minutos ou algumas horas. Raramente dura até 24 horas, pode durar o dia inteiro, mas é bem mais raro. Normalmente são poucas horas. Também é raro durar poucos minutos, mas também pode acontecer. De qualquer maneira, assim, se você está vendo alguém confuso, mas também tem outros sinais, né? A pessoa não está conseguindo falar, a pessoa não está conseguindo raciocinar, ela não te reconhece, ou ela fica torta de um lado, perde a força no braço, etc. Aí é outra coisa, sinal de AVC, provavelmente, corre para o pronto-socorro, porque o tempo é importantíssimo nessas situações, mas na amnésia global transitória, a pessoa não tem nenhuma outra alteração. Nada, tá tudo perfeito, fala de forma clara, raciocina de forma clara, reconhece tudo o ambiente, só que está confusa porque não sabe como chegou ali, não sabe o que está acontecendo, não lembra o que está fazendo ali. A investigação depois vai ser feita dependendo de caso a caso, você vai pedir exame, o exame que vai pedir, etc. Vai depender da avaliação médica, vai depender do caso, mas é importante quem está em volta não ficar também afobado, não ficar também desesperado, viu que é só isso, viu que a pessoa só está esquecida, está todo o resto preservado, tranquiliza a pessoa, calma, daqui a pouco essa memória vai voltar, a gente vai no médico, se for o caso já leva a pessoa para o pronto-socorro para fazer uma avaliação, etc. Mas tenta não aumentar a ansiedade da pessoa, identificando que é só isso, a pessoa pode ficar tranquila, já vai voltando, calma, a gente está aqui, a memória deu uma engasgada, mas daqui a pouco ela volta. Criar um ambiente de tranquilidade ajuda a pessoa a não ficar, obviamente, mais ansiosa, mais desesperada, mesmo que ela precise ir para um pronto-socorro, mesmo que ela precise passar no médico, mesmo que ela precise de uma avaliação, ainda que de urgência, ela não vai ficar mais desesperada e mais ansiosa, porque obviamente isso causa ainda mais desespero nela e em todo mundo que está em volta. Já aconteceu com você? Já viu acontecer com alguém? Teve consequências? Era mais grave? Era menos grave? Coloca aqui para mim nos comentários. Coloca também suas dúvidas, suas perguntas, que a gente ainda tem muita coisa para falar. E se você coloca aqui as suas perguntas, me ajuda a não esquecer.